Olá, amigo vestibulando, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre capacitores. Capacitores são os aparelhos que armazenam energia potencial elétrica ou carga elétrica, né? Mais ou menos é a mesma coisa. Lógico, são modalidades diferentes, carga e energia, mas quando ele armazena uma energia potencial elétrica, ele armazenou uma carga. Você pode estar se perguntando, então, se uma bateria, né, se uma pilha é um capacitor. E de cara eu digo não. Né? Uma pilha ele é um gerador, ele tem que transformar a energia. Um capacitor, ele acumula a carga na modalidade elétrica, pronta para uso. Por exemplo, né, a bateria de um carro talvez não tenha capacidade de fornecer toda a carga que precisa ser utilizada num desfibrilador, o aparelho que dá choque no coração, né, quando a pessoa tem um ataque cardíaco. Então, para a gente conseguir dar a demanda de carga no tempo necessário, primeiro é feito o carregamento, né, é feita uma carga em um capacitor. Somente depois que a carga está acumulada nas armaduras de um capacitor é que ela é liberada no peito do paciente. Então, de certo modo, um capacitor vai estar submetido a uma diferença de potencial, é ligado a uma bateria, tá? E aí a gente vai tirar um elétron de uma placa e colocar na outra. Então, uma placa adquire carga negativa, a outra adquire carga positiva e de mesmo valor. Em determinado momento, essa diferença de potencial não consegue mais tirar elétron de um lado, onde está faltando, né, onde eu tenho carga positiva, e colocar do lado onde a carga já está em excesso de elétron, está cheio de carga negativa. Nesse momento o capacitor está totalmente carregado, né, ele adquire o mesmo potencial da sua bateria e ele bloqueia a passagem de corrente. Tá? Define-se a capacitância desse aparelho, ou a capacidade, exatamente como a relação entre a carga adquirida por esse aparelho ao ser submetido a uma certa diferença de potencial. Então a capacidade é a carga dividido pelo potencial. É comum a gente passar U para lá e definir o capacitor dessa maneira, né? Olha lá, dá para lembrar da formulinha, né? Q igual a C vezes U. Que calouro universitário que você será o ano que vem. Q igual a C vezes U. A capacidade ela é medida, então, em Coulomb por volt. E isso ganha o nome de Faraday, né? Em homenagem ao Faraday. Exemplo. Pegamos um capacitor qualquer, ligamos sob uma diferença de potencial de 10 volts e esse capacitor adquiriu uma carga de 8,85 picocoulombs. O pico é 10 a menos 12. Um farad é uma unidade muito grande de medida. Pergunta, né, qual a capacidade, né, qual a capacitância desse aparelho? Se a capacidade é a razão entre a carga, que é 8,85 vezes 10 a menos 12, e a tensão, facilmente a gente vai perceber que o resultado aqui vai dar 8,85 vezes 10 a menos 13, 8,85 vezes 10 elevado a menos 13 farad. 1 farad, então, é uma unidade de medida muito grande, por isso a gente acaba usando os seus submúltiplos, mili, micro, nano e pico. A capacidade ela não vai depender nem da tensão nem da corrente. Aqui a gente expressa uma relação só. Ao carregar com uma certa diferença de potencial, determina-se uma quantidade de carga. A rigor, a capacidade vai depender do tipo de aparelho, do formato do seu aparelho. E o mais comum de aparecer nos vestibulares é o capacitor plano, onde a gente vai ter uma placa condutora de frente para outra placa condutora, estão distanciadas aqui por esse valor de D, onde é preenchido com meio dielétrico, um isolante. Pode ser o ar, por exemplo, pode ser papelão, pode ser borracha. Essas placas elas têm uma certa área, a gente chama de área das armaduras. Para esse aparelho, a capacitância vai ser dada pela expressão ε0 vezes A sobre D. Tá? Então a propriedade deste par de placas colocadas uma de frente para a outra. A gente pode determinar, por exemplo, para este aparelho, né, de capacidade 8,85 vezes 10 a menos 13, supondo que ele seja um capacitor plano, qual a distância entre as placas? Sabendo que a área das placas é de 10 centímetros quadrados. É só aplicar a expressão. Cuidado com a área, porque eu não posso misturar o centímetro quadrado com o metro quadrado. Essa área, então, daria 10 vezes 10 a menos 4, estamos elevando um termo quadrático, tá? Metros quadrados. Substituindo na expressão, 8,85 vezes 10 a menos 13 é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12 vezes a área. 10
A menos 3, se eu somar os expoentes, sobre D. Simplificando, 8,85 por 8,85, vou mandar o D para lá. D vai ficar igual 10 a menos 15, a soma desses, dividido por 10 a menos 13. Uma distância de 10 a menos 2 metros ou de 1 centímetro. Esse tipo de capacitor vai ter no teclado do seu computador. Quando você pressiona a tecla, você altera a distância, isso muda a capacidade e a gente vai ter a percepção do hardware de que você teclou aquela determinada letra. É isso aí, pessoal. Bons estudos.